Até agora temos focado no problema de automatizar, convertendo para Python, aquele tipo de tarefas que se pode fazer manualmente ou em folhas de cálculo, assim. Nestas 2 semanas, esta semana e a próxima, vamos um pouco para além disso e olhar para o que podem fazer, já dominando um pouco o Python, utilizando algumas bibliotecas que permitem ir muito além daquilo que nós podemos fazer manualmente ou com folhas de cálculo e assim aproveitar melhor o potencial que temos com programação. E nesta sessão eu vou-vos mostrar como fazer modelação com esta biblioteca SciPy. Portanto, a ideia aqui será resolver alguns problemas como modelar sistemas dinâmicos, resolvendo sistemas de equações diferenciais ordinárias. Eu vou mostrar como exemplo este modelo SIR de epidemiologia, que nesta altura, infelizmente, está bastante a condizer com os tempos que vivemos, e também com reações químicas, simplesmente porque é aquilo com o qual estou mais familiarizado, mas a ideia é ficarem com uma noção de como podem aplicar isto a sistemas dinâmicos, portanto, qualquer modelação de processos que decorrem ao longo do tempo e que vão variando ao longo do tempo, e também para ajustar curvas, ajustar os parâmetros de uma curva aos dados que temos. Vamos ver também como podemos usar esta biblioteca para um simples ajuste desses parâmetros do modelo. Então vamos começar com esta parte da integração numérica. O integral de uma função, recordando para aqueles que já tiveram matemática há algum tempo, será a área por baixo da linha da função. Portanto, se tivermos uma função que é esta curva aqui, o integral entre este valor e este, vamos dizer entre 0 e 6, por exemplo, será a área da função aqui entre 0 e 6 e entre o y da função e aqui o eixo do x, portanto o y igual a 0. Uma forma simples de calcular numericamente o integral da função será partir este intervalo em intervalos pequenos. Para cada um destes subintervalos, que tem aqui uma diferença, será o b menos a, portanto, se o passinho disto for este intervalo aqui, b menos a, nós vamos calcular a área deste retângulo multiplicando a base do retângulo, que é o b menos a, pelo valor da função, fazendo a média entre os dois extremos do intervalo. Ou por exemplo, calculando a função no ponto médio. Há várias maneiras de fazerem isto, mas aqui, por exemplo, nesta expressão, temos o cálculo aqui do ponto médio no meio deste intervalo e calculamos o valor da função ali e multiplicamos esta altura da barra pela largura. E assim temos uma aproximação ao integral da função, à área que está aqui de baixo. Quanto mais pequenas forem estas barras, mais trabalho dá calcular isto, porque temos de fazer mais cálculos, mas mais próxima fica a nossa estimativa do valor exato do integral. Portanto, sempre que não podemos fazer a integração analiticamente, calculando a expressão, podemos fazê-la numericamente desta maneira. E isto é a ideia, assim muito por alto, que está por trás desta integração numérica para nós convertermos o modelo que temos que nos diz como é que as coisas variam ao longo do tempo e obter a partir daí os valores de cada uma dessas variáveis a certos instantes que nós especificamos. Por exemplo, este modelo SIR, os suscetíveis, infectados e recuperados, ou removidos, podem não ter recuperado, diz-nos que numa população o número de pessoas que são suscetíveis de apanhar uma doença vai variar ao longo do tempo, é isso que indicamos aqui. A variação ao longo do tempo será menos um beta vezes o número de pessoas que são infectadas e o número de pessoas que estão ainda suscetíveis a dividir pelo total da população. Portanto, isto é para... Nós estamos aqui a multiplicar estes dois números, o I e o S, dividimos aqui pelo N para normalizar e basicamente o que isto nos está a dizer é que quanto mais pessoas infectadas houver, mais suscetíveis vão ficar infectados. E quanto mais suscetíveis houver, também mais suscetíveis vão ficar infectados, porque mais provável é que um infectado encontre suscetíveis em vez de encontrar outros infectados e outros recuperados. Portanto, o que isto nos está a dizer é que o número total de suscetíveis vai diminuir conforme eles se vão infectando. E isso vai depender
da transmissibilidade da doença, deste beta aqui, e de quantas pessoas já estão infectadas. Se houver muito poucas pessoas infectadas, vai haver pouca infecção nova, mas conforme começa a aumentar, isto vai sendo cada vez mais rápido. O número de infectados que temos na população vai aumentar pela mesma razão que diminui os suscetíveis. Portanto, cada suscetível que fica infectado passa a ser mais um infectado e menos um suscetível. Mas, além disso, as pessoas também vão sendo removidas deste grupo, ou porque morrem ou porque recuperam, e então há aqui um gama que nos dá, por cada unidade de tempo, quantos infectados é que vão deixando de estar na população, e será isto que vai fazendo diminuir os infectados. E isto é o que faz aumentar os removidos ou os recuperados. No caso da doença ser mais benigna, são pessoas que se infectaram e agora já estão boas. No caso da doença ser um bocadinho mais agressiva, pode incluir também pessoas que morreram entretanto, mas já não estão a infectar, já não estão aí a transmitir a doença. Portanto, temos estes três compartimentos, digamos assim. Os suscetíveis vão se infectando, vão aumentando os infectados vão crescendo, recebendo suscetíveis que são agora infectados, mas diminuindo também conforme vão sendo removidos da população, e os removidos vão aumentando em proporção aos infectados. Mas isto aqui, estas expressões que nós temos aqui, dizem-nos como é que estes valores variam ao longo do tempo. Se nós quisermos calcular, mesmo sabendo estes parâmetros, quantos suscetíveis, infectados e recuperados vamos ter ao fim de 10 semanas de infecção, nós não conseguimos calcular diretamente daqui, porque aqui estas expressões só nos estão a dizer quanto é que está a variar cada uma destas variáveis num dado instante em função das outras. Portanto, o que temos de fazer aqui é integrar estas equações para podermos calcular qual é que foi o total das variações, por exemplo, suscetíveis ao longo do tempo, até essas 10 semanas, para sabermos quantos suscetíveis é que há nessas 10 semanas. Então, no método de Euler, mais simples, é assumirmos que estamos a dar um passinho ΔT suficientemente pequeno para podermos considerar que durante esse passo as derivadas não mudam. Portanto, não há alterações suficientes no valor das variáveis para que as derivadas mudem significativamente. E então podemos ir calculando passinho a passinho. O y no tempo t mais ΔT, portanto, o valor de qualquer uma destas variáveis, será o valor que ela tinha no tempo t, mais o tamanho desse pequeno passo que damos e a derivada que nós tínhamos calculado aqui. Portanto, esta função que nos diz quanto é que está a variar ao longo do tempo. Se isto nos diz, por exemplo, que estamos a perder 1000 suscetíveis por semana, aqui podíamos usar um valor muito pequeno, por exemplo 0,1 semana, multiplicávamos por esse 1000, dávamos 100, e então decidíamos que nesse passo de tempo a seguir, de uma décima de semana, nós estávamos agora com menos 100 suscetíveis que tínhamos antes. E desta forma podemos ir fazendo isto incrementalmente até integrar ao longo do tempo todo que queremos. Na verdade, esta premissa não é muito boa, e às vezes esta forma de calcular, de integrar as funções, não é estável, e há outros métodos melhores. Por exemplo, fazer o método de Euler ao contrário, que é calcular, em vez de calcular o valor no próximo passo com base no valor que já temos neste passo e o produto do passo e da derivada de como é que essa variável vai mudar, nós vamos usar aqui o valor que a função da derivada iria ter depois de dado o passo. Como nós ainda não sabemos este valor, é o que estamos a calcular, isto acaba por ser uma equação que temos de resolver para calcular este valor, torna-se numericamente bastante mais exigente, computacionalmente, mas é mais estável. Eu não vou entrar em detalhe nestes métodos de integração, portanto, se vocês quiserem trabalhar neste tipo de coisas, se tiverem alguma coisa para fazer com sistemas dinâmicos, que é bastante comum em muitas áreas, terão naturalmente de estudar um pouco a parte teórica. Este curso não é acerca disto. Nós vamos focar mais no aspecto prático de como podemos integrar estas equações diferenciais. Neste caso em particular, esta função para integrar equações diferenciais ordinárias, sistemas de equações diferenciais ordinárias com o SciPy, baseia-se neste resolvedor. Vocês podem consultar depois a documentação,
e a bibliografia, se quiserem, mas nós não vamos entrar em detalhes de como é que funciona. Vamos simplesmente ver na prática como é que nós podemos usar isso. Então vamos, da biblioteca SciPy, deste módulo Integrate, vamos importar esta função que faz a integração de sistemas de equações diferenciais ordinárias. Depois vamos criar uma função que nos vai dar a derivada. Portanto, isto é uma função que diz para cada variável que nós temos, dado o valor das variáveis todas num dado instante, nós dizemos quanto é que elas estão a variar em função do tempo. Portanto, o que vamos criar aqui, nesta função grad, será simplesmente transpor estas equações aqui, estas expressões, para o código em Python, para que esta função devolva a derivada dos suscetíveis em função ao tempo, dos infectados e dos removidos. Portanto, aqui vamos receber como primeiro argumento um vetor com os valores destas variáveis num dado tempo. Vamos desempacotá-lo aqui, portanto eles vão ser sempre 3, será o S, o I e o R. E agora escrevemos aqui a derivada do S em função do tempo, é isto, menos beta vezes S vezes I a dividir pelo total da população, N. Portanto é esta expressão que nós temos aqui. E as outras, a mesma coisa, portanto o I vai aumentar na mesma quantidade que o S está a diminuir, mas depois vai também diminuir porque vai alimentar os removidos, e os removidos vão também aumentar, portanto, na mesma quantidade em que está a diminuir o I aqui. E no final devolvemos as 3 derivadas para estes 3 valores. Portanto, se nós soubermos como é que as nossas variáveis variam ao longo do tempo, nós podemos escrever a função que nos dá a derivada a partir dos valores das variáveis num dado instante. Nós podemos dizer quais são as derivadas, como é que elas estão a variar, e depois, para integrar essas equações, usamos a função ODINT, esta aqui, do SciPy, em que vamos dar como argumentos a função que calcula as derivadas. Notem que aqui eu não estou a pôr parênteses a seguir, porque a ideia não é que o interpretador, quando encontra aqui este nome, vá logo correr a função. O que ele está a fazer é fornecer este objeto, grad, aquele que eu defini ali, a esta função, para que ela possa chamá-lo às vezes que for preciso para ir calculando, para ir integrando estas equações. Depois damos o valor inicial das variáveis. Portanto, aqui nós recebemos estes valores iniciais y0, r0 e aqui estes y0 e r0. Será 1 infectado, 0 recuperados. Os suscetíveis é o que sobra, não é? Depois de tirarmos os recuperados e os infectados do número total de pessoas. Portanto, isto será o nosso ponto inicial. Vamos começar na nossa população só com uma pessoa infectada. Aqui temos um vetor com os instantes, os valores de t, de tempo, para os quais nós queremos calcular os valores das nossas variáveis. E o que pomos aqui em args a seguir será um tuplo com os argumentos adicionais que a nossa função vai receber. Portanto, a função que nós criamos para encaixar aqui tem de receber primeiro os valores das variáveis, segundo o valor de tempo para aquela integração, que neste caso nós nem sequer queremos saber deles, porque não há nada aqui que seja em função do tempo, é só em função dos valores das variáveis. E depois quaisquer argumentos adicionais que nós podemos fornecer aqui. Neste caso é o tamanho da população, o beta, que é a transmissibilidade da doença, e o gama, que é a taxa de recuperação das pessoas. Então vamos ver isto na prática. Vamos criar aqui uns parâmetros, por exemplo, parecidos com o que se pensa ser no caso da Covid. Vamos supor que dura 2 semanas e meia a doença. Portanto, a taxa de recuperação por semana será 1 sobre 2,5. Vamos assumir que cada pessoa em média contagia 3 outras pessoas, se não houver medidas excepcionais para tentar travar a doença. Portanto, por semana a taxa de contágio será 3
vezes será 3 a dividir pelo número de semanas que a pessoa demora a recuperar, mas podemos fazer isso multiplicando ali pelo gama. E depois vamos criar um vetor com os instantes em que queremos calcular. Vamos usar isto, as unidades serão semanas, portanto vamos calcular isto para um ano de infecção. Temos 1000 passos entre 0 a 52 semanas. Portanto, notem que ele vai calcular a integração em frações de semana, mas a função ODINT faz isso. Eu só quero saber quais são os instantes em que nós queremos calcular e ela depois calcula para esses instantes em particular. E o que vamos receber será uma matriz com os 3 valores que nós damos. Portanto, estas 3 colunas correspondem aqui ao S, ao I e ao R, que são os que estão a ser fornecidos aqui inicialmente no X0, no valor inicial. Portanto, será um tuplo com o S inicial, o I inicial e o R inicial, e que depois vão ser alimentados àquela função que nós fizemos para calcular a derivada. A função ODINT vai integrando e vai-nos dando o valor de cada um destas variáveis ao longo do tempo, nestes instantes que nós especificamos aqui neste vetor t. Então podemos correr a nossa função e obter, neste caso, o que nós estamos a fazer aqui é calcular a transposta desta matriz. Este é um truque que vocês podem usar no caso das matrizes do NumPy, se quiserem desempacotar a matriz. Esta matriz tem 3 colunas e tem tantas linhas quantos passos no tempo que nós especificamos aqui. Portanto, serão 1000 linhas, que é o número de passos no tempo que nós especificamos. Se nós transpusermos a matriz, ela vai ter 1000 colunas, mas vai ter 3 linhas, uma para o S, uma para o I e outra para o R. Então nós podemos desempacotar essa matriz. Ao devolver a matriz transposta, nós podemos desempacotá-la no S, no I e o R. O S será a primeira linha, o I a segunda linha, o R a terceira linha. Isto porque uma matriz do NumPy é um conjunto de linhas, portanto nós podemos desempacotá-las conforme as linhas. Pronto, desta maneira nós podemos calcular o integral destas equações. Assim temos os valores de suscetíveis, infectados e recuperados ao longo do tempo durante estas 52 semanas e agora podemos fazer o gráfico disto. Portanto, se nós especificarmos o tempo médio que demora a recuperar da doença em semanas, o R0, que é o número de pessoas que cada pessoa doente vai infectar em média, e as 52 semanas, nós calculamos aqui o gama é 1 sobre o tempo de recuperação, o beta é o R0 vezes o gama, estes são os dois parâmetros que nós temos no nosso modelo. Calculamos a integração deste modelo para termos o S, o I e o R ao longo do tempo. E agora vamos desenhar o I encarnado, o R verde e o S azul. Portanto, podemos pôr aqui estas labels para fazer a legenda. Vamos ver a legenda mais tarde, mas vamos ver só primeiro o aspecto do gráfico. Será isto. Portanto, o que podemos ver aqui é que os suscetíveis, primeiro, não estavam quase a variar, porque tínhamos pouco infectados. Os infectados foram começando a acumular, e quando os infectados começam a subir, começa a aumentar a velocidade em que começa a descer os suscetíveis. Eventualmente, também começam as pessoas a recuperar, portanto, começa a aumentar os recuperados. Nós podemos melhorar um pouco este plot. Isto é só para vos mostrar algumas coisas um pouco mais sofisticadas que podem fazer. Estamos a fazer aqui uma alteração de escala. Eu estou a dividir por 1 milhão para depois pôr no Y a população em milhões. Portanto, isto aqui, este valor é em milhões. Posso também encontrar qual é o ponto onde eu tenho o máximo de infectados. Portanto, uso aqui o do NumPy. O argmax dá-me o índice do vetor em que tem o valor máximo. E agora posso fazer aqui uma verificação. Se o valor dos infectados ali no pico for maior que 1 milhão, então o texto será o valor a dividir por 1 milhão, com uma casa decimal aqui, e será, desculpem, sem casas decimais, e terá aqui a legenda milhões infectados. Por exemplo, isto assim.
Se o valor for mais baixo, então eu divido por 1000 e ponho em milhares. Portanto, isto pode ser uma forma automática de alterar aquela etiqueta que pomos ali, aquele texto que escrevemos aqui no gráfico, conforme o número de pessoas infectadas ali no pico. E para fazer este gráfico, o que nós precisamos de fazer é calcular o ponto que está aqui no pico, escolher um sítio onde nós vamos pôr o texto e desenhar esta seta aqui e pôr o texto no sítio que nós escolhemos. Então podemos fazer assim, este ponto aqui é o correspondente ao máximo de infectados e ao índice onde temos o máximo de infectados. Esse já sabemos. Agora vamos colocar o texto, desviando aqui 1/10 do x e penso que 1/10 também do y. Divido aqui pelo máximo do y a dividir por 10 milhões, portanto também 1/10. Por isso, basicamente, o que eu estou a fazer é andar 1/10 deste eixo aqui para a direita e 1/10 deste eixo vertical para cima. Para isso, nós podemos calcular os dois pontos da seta como sendo o sítio onde a seta acaba, que está aqui, é a posição do pico, é o tempo no pico e é o número de infectados no pico a dividir por 1 milhão, que é para estar na mesma escala que nós temos o gráfico. E o sítio onde eu vou pôr o texto será a mesma coisa aqui, o pico, mas desviado um pouquinho para a direita, e a direita será o número total de semanas que eu tenho a dividir por 10, e desviado um pouquinho para cima, que será também o máximo de suscetíveis, portanto o máximo da escala ali na vertical, também a dividir por 10. Notem que isto aqui são 10 milhões, mas eu já estou a dividi-lo por 1 milhão para fazer o gráfico, portanto isto fica também 1/10 na vertical. Já agora, se eu posso fazer, isto aqui pode parecer um pouco estranho, mas notem que se vocês puserem dois valores assim separados por vírgula, para o Python isto é um tuplo. Exatamente como fazemos, por exemplo, quando devolvemos vários valores numa função também, devolve um tuplo com aqueles valores, ou quando criamos um tuplo, por exemplo aqui. Portanto, simplesmente pôr valores separados por vírgula cria um tuplo. Então eu posso pôr estas duas instruções na mesma linha, às vezes isto facilita a leitura, em que tenho o x vai ser isto e o y vai ser esta expressão aqui. Porque eu estou a criar um tuplo e depois estou a desempacotar para estas duas variáveis. Portanto, se vocês quiserem, se acharem que fica mais legível no vosso código, pôr tudo numa só linha, porque são coisas que estão relacionadas, podem fazer desta maneira. Ok, então temos aqui esta função do pyplot, o annotate, que permite pôr texto num sítio, aqui o xyText, e pôr uma seta para outro ponto xy. Estes pontos são especificados na mesma escala em que está o gráfico, e aqui vocês podem também especificar como é que querem a seta, se querem só uma linha, se querem uma linha com uma cabecinha de seta na ponta, etc. Portanto, é isto que faz esta anotação aqui, o texto e a seta a indicar o sítio. Depois vamos criar ali a legenda e o que eu estou a fazer aqui um pouco extra que não tínhamos visto antes ainda é especificar que a cor do fundo da legenda, este face color, vai ser a mesma que eu tenho no gráfico. Isto para evitar que a legenda que eu ponho aqui fique com um fundo branco e fique a destoar do resto do gráfico. Portanto, isto são detalhes que não precisam de memorizar, mas eu queria que vocês ficassem com a ideia de que há muito mais coisas que podem fazer com estes gráficos, se vocês quiserem gráficos um pouco mais sofisticados, e que podem automatizar. Neste caso, para fazer este tipo de coisas, o que eu aconselho é que olhem para exemplos na documentação, vejam as várias funções que têm no pyplot, mas há muita coisa que podem fazer para tornar os gráficos assim mais informativos. Portanto, aqui temos um exemplo do que é que seria com estes parâmetros da Covid se não se fizesse nada em Portugal para travar a doença. Portanto, chegaríamos à volta a um pico de 3 milhões infectados ao mesmo tempo e quase toda a gente iria apanhar a doença. E podemos alterar aqui os parâmetros para fazer algo mais parecido com a gripe sazonal. A gripe sazonal tipicamente dura 3 dias, à volta disso, 3, 4 dias, portanto será um tempo de recuperação da volta de meia semana,
e o R0, o número de pessoas que em média um infectado com a gripe vai contagiar, é cerca de 1,2. Se nós usarmos estes parâmetros, nós vemos que a curva é bastante diferente. Portanto, uma gripe sazonal descontrolada em Portugal chega a um pico de 140 mil pessoas infectadas ao mesmo tempo e afeta cerca de 1/3 da população se espalhar sem qualquer controle, que é bastante menos do que aconteceria com este vírus. Portanto, mas a ideia aqui é que vocês, tendo isto montado, podem depois alterar os parâmetros e integrar estas equações dependendo dos parâmetros que estão a escolher. Vamos ver um exemplo um pouco diferente. Temos aqui na cinética de reação das reações químicas, nós podemos especificar as constantes das reações. Por exemplo, aqui este KD será a constante da reação direta e com isto calcular a velocidade da reação em função dessa constante e das concentrações das várias espécies que temos aqui. Portanto, vamos supor que nós temos aqui uma reação em que duas moléculas da espécie A se juntam com uma molécula da espécie B e vão dar o produto da reação, que será o C. A velocidade da reação será o produto da concentração do A ao quadrado, porque o A vai participar aqui duas vezes a concentração do B, vezes esta constante que nos dá a velocidade, a constante da velocidade nesta direção. Portanto, quanto mais A e quanto mais B houver, mais rápida esta reação será, mas é mais dependente da concentração do A, porque é a espécie que entra aqui com duas moléculas. Então, generalizando, nós podemos, se nós tivermos uma equação deste género, uma reação deste género, em que temos M vezes um reagente 1, N vezes um reagente 2, etc., e vai dar X vezes o produto, e assim por diante, nós podemos calcular a velocidade desta reação, considerando a reação direta, portanto, dos reagentes para os produtos, e no caso de ser reversível, subtraindo o que está a acontecer ao contrário, porque se a reação ocorrer nos dois sentidos, pode também estar a voltar para trás se tivermos muito desta espécie. Então, neste caso, é elevar a concentração de cada uma das espécies à sua estequiometria, portanto, ao número em que ela participa na reação. No caso dos reagentes, vamos pôr isto no sinal positivo e multiplicar pela constante direta, portanto, a constante da reação que vai nesta direção. E no caso dos produtos, temos ali um contributo negativo para a velocidade, se a convencionarmos como sendo dos reagentes para os produtos, e vamos fazer a mesma conta, mas multiplicar pela constante inversa. Portanto, basicamente com esta expressão, nós conseguimos calcular a velocidade a que a reação está a decorrer, se soubermos as constantes e as concentrações das várias espécies naquele instante. Com isto, nós podemos calcular a velocidade à qual a concentração de cada espécie está a mudar, porque a concentração de cada espécie vai mudar de acordo com o produto da velocidade da reação e o número de vezes que essa espécie entra na reação. Portanto, este coeficiente estequiométrico de cada uma das espécies. No caso, como nós estamos a convencionar que a reação está a decorrer dos reagentes para os produtos, então os reagentes estão a ser consumidos se a velocidade for positiva, portanto a sua variação é negativa, e os produtos estão a ser gerados pela reação, portanto a sua variação é positiva. Ok, então vamos implementar isto. Para sabermos a derivada das concentrações num dado instante, precisamos das concentrações de todas as espécies, e isto será o primeiro argumento que nós vamos receber na função derivada, se quisermos que ela encaixe com o tal ODINT do SciPy. O segundo argumento será o tempo, que nós também vamos ignorar aqui, exatamente como aconteceu com a epidemia, mas depois precisamos destes outros argumentos. Precisamos saber os coeficientes estequiométricos, portanto, estas quantidades aqui dos reagentes. Precisamos saber a mesma coisa para as mesmas espécies quando estão no lado dos produtos. Precisamos saber as duas constantes, a constante direta e a constante inversa, porque precisamos saber estes dois valores aqui. Então, vamos criar a nossa função. Portanto, isto
É um pouco complicado aqui, se já não se lembram de cinética química, mais ainda se nunca tiveram, mas a ideia basicamente é esta. Nós temos aqui uma forma de calcular as derivadas de todas as nossas concentrações e agora o que temos de fazer é simplesmente traduzir isto para o Python para depois poder encaixar naquela função para integrar este sistema de equações. Então, o que vamos receber aqui serão as concentrações todas das nossas espécies, o tempo em que estamos, que para este caso particular não nos faz diferença, e quanto é que elas participam quando estão nos reagentes e quanto é que participam nos produtos. Portanto, os seus coeficientes estequiométricos. E estas três variáveis vão ser vetores com o mesmo tamanho. Portanto, a primeira espécie aqui nas concentrações tem o seu coeficiente estequiométrico nos reagentes em primeiro lugar neste vetor e dos produtos em primeiro lugar neste vetor. Portanto, o que podemos fazer é isto, calcular a velocidade da reação como sendo o produto das concentrações elevadas aos coeficientes estequiométricos correspondentes, multiplicado pela constante direta, menos a mesma coisa feita para a constante inversa. Notem que este prod do NumPy faz-nos este produto aqui, esta multiplicação de todos estes elementos, estes aqui, e aquele elevado vai elevar cada um ao seu coeficiente estequiométrico, quer nos reagentes, quer nos produtos. Portanto, assim nós conseguimos calcular a derivada fazendo simplesmente a velocidade da reação vezes os produtos. Isto é o que vai fazer aumentar a concentração nos produtos, menos a velocidade da reação multiplicado por estes fatores dos reagentes, pela estequiometria dos reagentes, que é o que nos vai fazer consumir os reagentes. E isto vai nos dar um vetor com tantos elementos quantas as espécies que temos em solução e nós depois devolvemos este vetor. Portanto, podemos experimentar isto. Vamos supor que temos uma reação simples de A dar B. Temos aqui, vamos calcular para o tempo zero, tanto faz, porque o valor de T não entra aqui. O A vai participar como reagente, portanto aqui nas estequiometrias dos reagentes tenho o A, mas não tenho o B está a zero. O B está nos produtos, portanto na estequiometria dos produtos não tenho o A, tenho o B. Portanto isto será uma reação do tipo A a ir dar um B, portanto uma reação assim muito simples, em que só tenho aqui estequiometria de 1, o A nos reagentes, desculpa, isto é a concentração inicial, estequiometria de 1, o A nos reagentes, e estequiometria de 1, o B nos produtos. A concentração inicial, que será esta variável aqui, será 1 de A, 0 de B, e agora eu posso chamar a derivada, e ele vai-me dizer que o A está a variar menos 1 por unidade de tempo, e o B está a variar 1 por unidade de tempo, que é o que corresponde à constante que eu pus aqui. Pus uma constante de 1 na reação direta e 0 na inversa. Aqui é a mesma coisa, mas começando em equilíbrio, com meio de A, meio de B, e fazendo a reação reversível. Portanto, tem a mesma velocidade para a frente que tem para trás, e agora as derivadas dão 0, porque isto vai-se anular. Portanto, a reação neste caso já está no equilíbrio e já nada está a mudar. Mas isto são apenas testes simples. Vamos ver agora como é que nós podemos usar esta função para integrar. Portanto, vamos criar aqui a função que simula a reação em que vai receber as concentrações iniciais, a estequiometria dos reagentes e dos produtos, as duas constantes, a cinética na reação direta e na inversa, e o máximo de tempo que queremos calcular. Vai-nos calcular aqui 1000 passos entre o 0 e o máximo tempo. Este 1000 é só para fazermos o gráfico depois. E vai fazer a integração. A integração usando aquela função que calcula o gradiente da reação. Dá-lhe como dois argumentos no início as concentrações e o tempo. Portanto, o tempo aqui para esta função odd_int será o vetor com todos os instantes que nós queremos, mas depois esta função vai dar cada um desses para calcular as derivadas em cada um desses instantes. E depois precisamos destes argumentos adicionais. Portanto, estes argumentos extra que vamos receber aqui são fornecidos aqui neste args, este tuplo, que é para serem enviados para a nossa função cálculo dos gradientes
para conseguirmos calculá-los. Precisamos saber as estequiometrias e as constantes cinéticas. Então podemos agora devolver no fim a matriz com as concentrações todas ao longo do tempo e o vetor com os tempos em que calculamos essas concentrações. Para fazer o plot, nós podemos receber aqui os nomes das várias espécies, a matriz das concentrações, o vetor de tempo e, por exemplo, um ficheiro para onde gravarmos a imagem. Se vocês quiserem usar as imagens depois em relatórios e assim, convém gravá-las. Então vamos fazer aqui o plot de cada uma das colunas desta matriz com a sua legenda correspondente e vamos depois pôr aqui as legendas nos eixos, o tempo e concentração, criar a legenda do gráfico, como fizemos há bocado, e gravar a imagem. Então vamos ver como podemos usar isto. Vamos supor que temos uma reação que tem estas espécies, A, B, C. Os reagentes são duas vezes o A, que é a primeira espécie aqui, uma vez o B. Portanto, esta será a reação que nós vimos aqui atrás, que nós podemos especificar desta maneira. Nos coeficientes estequiométricos dos reagentes, nós temos 2A, 1B e 0C, que será esta primeira parte aqui. Temos 2A, 1B e não temos C deste lado, não há C nos reagentes. Depois, quando queremos especificar os produtos, dizemos que temos 0A, 0B e 1C, porque nos produtos desta reação nós só temos o C a aparecer uma vez. Portanto, desta forma, nós podemos especificar para qualquer conjunto de espécies, nós podemos especificar quais é que ficam nos reagentes e com que coeficientes estequiométricos e quais é que ficam nos produtos e também os seus coeficientes estequiométricos. As constantes que vamos usar será 1 a constante direta e 0.2 na inversa e depois simulamos a nossa reação até 10 unidades de tempo. Portanto, aqui as unidades são arbitrárias, mas vamos supor que nós temos estas constantes calculando com os segundos como unidade de tempo, então isto seria para 10 segundos. Se isto fosse horas, então as unidades seriam horas. Nós vamos usar aquela função para simular esta reação. Aqui obtemos o vetor com os valores do tempo e a matriz com as concentrações das três espécies. Portanto, podemos agora chamar a nossa função do plot e podemos ver aqui que nós começamos com 1 de A, meio de B e 0 de C. Portanto, o A começou ali, o B começou aqui e o C começou a 0. O C foi começando a aumentar até que a certa altura, como esta reação tem uma certa velocidade direta e é um pouco mais lenta na direção inversa, mas eventualmente chegou aqui a um equilíbrio em que as duas semi-reações estão a decorrer à mesma velocidade e então já não há mudança na concentração das espécies. Isto aqui não é muito prático estarmos a criar assim muitas variáveis diferentes para depois enviar para a nossa função. Uma forma de fazer isto, se vocês tiverem funções que têm muitos argumentos, é criar um dicionário com os argumentos todos que precisam. Portanto, aqui eu vou criar um dicionário em que posso usar mesmo aqui esta função dict, que permite receber argumentos e cria o dicionário com os nomes, com as strings com estes nomes. Portanto, vai pegar nos nomes dos argumentos que eu estou a dar e as strings correspondentes serão chaves desse dicionário. E depois eu posso dar um dicionário destes a qualquer função, indicando aqui com os dois asteriscos que o interpretador deve pegar neste dicionário e desempacotar daqui todos os argumentos que precisa. Portanto, vai buscar às chaves do dicionário os nomes dos argumentos que precisa para a função. Qual é a vantagem disto? É que se nós criarmos isto num dicionário, nós podemos agora não só chamar a função simplesmente dando-lhe o dicionário, como podemos facilmente alterar os nossos parâmetros simplesmente alterando uma chave do dicionário. Por exemplo, a constante cinética da semi-reação inversa, aquele KR que nós tínhamos posto aqui inicialmente 0.2,
tem esta entrada no dicionário, com a string KR, e nós agora podemos pô-la a 0 se quisermos que a reação fique irreversível. Portanto, já não há reação inversa. E agora só alteramos isto no dicionário. Tudo o resto continua igual. Portanto, se nós agora chamarmos a nossa função para simular a reação e depois fizermos o plot, ela vai simular a reação com tudo o que nós já tínhamos aqui, mas alterando apenas este parâmetro que nós especificamos. Portanto, tudo o resto está igual. Agora a reação é irreversível e, como podem ver, ela continua a decorrer. Vai cada vez mais lento, mas enquanto ainda houver reagentes, vão sendo consumidos e vai sendo produzido novo produto. Não chega a um equilíbrio como nós temos aqui. Portanto, esta, como tem reação inversa, chegou ao equilíbrio. Esta, como a reação inversa tem velocidade zero, vai decorrer até gastar todos os reagentes. Podemos também alterar outros parâmetros. Por exemplo, agora aumentamos aqui a velocidade da reação direta, da semi-reação direta e assim por diante. Portanto, isto será, se nós quisermos, simular uma reação química. Agora vamos supor que nós queremos complicar isto um pouco e temos várias reações químicas a decorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, com cinética enzimática, nós podemos modelar a reação que uma enzima está a catalisar com um certo substrato, como tendo dois passos, tendo duas reações. Primeiro, a junção entre a enzima e o substrato, que vai criar aqui um complexo com os dois unidos, e depois este intermediário, que é instável, vai se decompor, criando algum produto, uma coisa que é diferente do substrato, e libertando novamente a enzima, que é um catalisador aqui. Portanto, nós temos aqui uma reação que é reversível, estes podem se juntar e separar várias vezes, mas depois temos aqui uma reação que podemos considerar irreversível, só temos uma constante direta, a outra pode ser zero, em que vai decair, aquele complexo vai se dissociar, mas entretanto alterou o substrato para o produto. Para isto, para fazermos este tipo de coisas, nós temos de estender o nosso código para modelar várias reações. E quem diz reações químicas, isto pode ser um conjunto de processos que estão a decorrer em paralelo, num sistema dinâmico, e vocês querem modelar todos esses processos em paralelo ao mesmo tempo. O que nós temos aqui em comum é que, apesar de termos duas reações, as concentrações de E vão ser iguais em todas as reações, o S também, o P também. Portanto, nós temos aqui quatro espécies, E, S, ES e P. O ES será o complexo formado pela enzima e pelo substrato. E estas quatro espécies vão ter as mesmas concentrações enquanto participam em duas reações diferentes. Nesta primeira aqui e nesta segunda. Portanto, vamos considerar todas as espécies e para todas as reações nós vamos criar aqueles vetores dos coeficientes estequiométricos para especificar em que reação é que cada espécie, qual é a espécie que está a participar em cada uma dessas reações. Por exemplo, para descrever este sistema aqui, nós podíamos considerar que temos quatro espécies, E, S, ES e P, são as quatro espécies diferentes. Vamos considerar concentrações iniciais de 0,05 de enzima, é o catalisador, tem uma concentração baixa. O substrato tem uma concentração de 10 e estes dois ainda não existem. O ES e o P não existem no início, portanto estão a zero. Podemos especificar as duas reações, as duas constantes diretas para estas duas reações. Esta pode ser este 400 e depois esta aqui 40, por exemplo. E especificamos também as duas constantes inversas. Portanto, esta pode ser 150, a de dissociação do complexo, e a outra, no passo de catálise, vamos considerar que é zero. Portanto, para trás não ocorre reação. A enzima nunca se vai juntar com o produto para voltar a dar o substrato. Para especificar esta primeira reação, nós vamos usar este vetor para os reagentes, porque temos um DE e um DS, e vamos usar este vetor para o produto desta primeira reação. O produto desta reação é um DS, é este um que tenho aqui, e não tenho mais nada como produto da primeira reação. Depois, na segunda reação, como reagente, tenho o ES, aqui, não tenho mais nada,
mas como produto tenho a enzima e o produto final. Portanto, este 1 aqui no início e 1 aqui e 0 nos outros dois. Por isso, desta forma, com esta forma genérica, nós podemos especificar qualquer sistema deste género. E agora o que precisamos fazer é apenas alterar a nossa função do gradiente, criar uma nova que calcula as derivadas para n reações. O que vamos fazer é começar com as derivadas todas a zero e depois somar a esse vetor, aqui com o mais igual é simplesmente pegar no valor que já temos e somar o que vem aqui. Nós vamos somando para cada reação a derivada que essa reação está a contribuir para estas espécies. Portanto, vamos usar a mesma função que já tínhamos antes, aquela que calculava a derivada para uma reação química, mas vamos chamar esta função para cada reação química. Portanto, para cada uma das reações que temos, tanto faz se eu aqui fui buscar o comprimento deste vetor, das constantes diretas, mas é indiferente porque o número aqui tem de dar certo. Temos de ter tantas linhas nos reagentes como temos nos produtos, como temos elementos na constante direta e na constante inversa. Mas fui buscar os índices a qualquer um destes e agora o que estou a fazer é somar nas derivadas que começam a zero a contribuição para a derivada de cada uma destas reações, dando os reagentes dessa reação, o produto dessa reação e as constantes dessa reação. E isso vou tudo buscar pelo índice da reação. Então o que isto vai fazer é, dada uma concentração destas espécies todas, vai calcular a derivada contribuída por esta primeira reação e somar a isto a contribuição desta segunda reação. E se tivermos mais reações, mais iriam ser calculadas e será tudo somado aqui nas derivadas. Portanto, no fim, devolvemos o resultado final, que é o contributo de todas aquelas reações, e agora a única coisa que precisamos de alterar, ajustar aqui um pouco, é que nós estávamos a usar uma função para fazer a integração destas reações químicas, chamando sempre aquela função que calcula a derivada para uma reação química. Se nós quisermos que isto agora seja mais genérico, para podermos nós dar outras funções de derivada a esta, nós podemos acrescentar aqui um argumento por omissão, que será este grade. Este grade tem o objeto que é a função que calcula as derivadas, que é o que vamos pôr aqui. E por omissão, se ninguém nos disser nada, será aquela função que nós já criámos antes, aquela que só funciona para uma reação química. Mas isto é um argumento opcional, como nós vimos já há algum tempo, e podemos fornecer nós um argumento em substituição do valor que está lá por omissão. Portanto, podemos nós dar outra função para esta aqui usar para o cálculo da derivada. Então é isso que vamos fazer aqui. Para modelar este sistema com duas reações químicas, vamos considerar esta ordem as nossas espécies, o E, o S, o ES e o P. Vamos criar o dicionário com os nossos argumentos. Portanto, as concentrações iniciais serão estas. Começamos com um pouco de enzima e bastante substrato e mais nada. Estas serão as constantes das semi-reações, as duas constantes diretas e as duas constantes inversas. Aqui especifica as estequiometrias dos reagentes em cada uma das duas reações, como já vimos, e aqui também dos produtos. Vamos fazer a simulação para um tempo máximo de 10 e a função que vai ser usada para calcular os gradientes, as derivadas, não vai ser aquela que nós tínhamos inicialmente, o reaction grade, mas vai ser esta que criámos agora, que serve para múltiplas reações químicas. Portanto, agora podemos simular esta reação com estes parâmetros e o que nós vemos aqui é o substrato a diminuir, o produto a ser gerado e depois temos aqui a enzima e o complexo enzima e substrato está aqui muito baixinho, quase que não se vê, porque tem uma concentração mais baixa que o resto, mas mantém-se aqui com uma concentração constante, não é? Num estado estacionário em que está a participar naquelas reações. Se quisermos complicar um pouco, temos aqui um exemplo de
mais complicado de cinética enzimática, em que nós podemos ter um complexo com 2 moléculas de substrato e mais reações químicas. Portanto, temos aqui 4 reações químicas, mas basicamente o que temos de fazer é especificar as constantes para as 4 reações químicas, especificar as estequiometrias para as 4 reações químicas e depois pôr isto a correr. Portanto, tendo o sistema implementado assim, depois é fácil de, simplesmente pelos argumentos que damos à função, nós adaptarmos aos vários sistemas que queremos modelar. Portanto, aqui nós fazemos o plot com todas as espécies. Temos à mesma aqui o substrato a ser consumido, o produto final a acumular-se, e como estes têm uma concentração muito mais alta, não conseguimos bem ver o que está a acontecer aqui com estas espécies que são têm menos concentração, mas podemos também fazer o plot só destas espécies. Portanto, vamos pôr estas labels, vamos escolher da nossa tabela só as colunas correspondentes a estas espécies, e então o que estamos a fazer é o gráfico sem o substrato e sem o produto final. E assim conseguimos ver o que é que acontece aqui. Quando temos muito substrato, forma-se principalmente este complexo entre a enzima e 2 moléculas de substrato, que depois eventualmente começa a dar lugar a este outro complexo com uma enzima, ou com a enzima e só uma molécula de substrato, e conforme o substrato vai se tornando cada vez mais diluído, menor a concentração, vamos tendo cada vez mais enzima solta em solução. Portanto, desta maneira conseguimos fazer zoom nesta parte. Mas isto não é. A ideia aqui não é tanto a parte da química, isto é apenas um exemplo, mas é para vos mostrar como vocês podem usar com pouco código. Notem que apesar disto ser, em teoria, é um pouco complicado, por causa do conhecimento de domínio que exige, principalmente, mas se vocês estiverem a trabalhar com alguma coisa destas, com sistemas dinâmicos, vocês precisam de muito pouco código, como veem, são tudo funções bastante pequenas, para conseguir simular sistemas bastante complexos. Este, por exemplo, aqui já tem vários processos a decorrer ao mesmo tempo, são 4 reações químicas ao mesmo tempo, mas só com aquelas funções pequeninas, e usando esta biblioteca, nós podemos calcular as concentrações de todas estas espécies ao longo do tempo. Outra coisa também que muitas vezes temos de fazer é ajustar os parâmetros do modelo aos dados que nós temos. Vou dar aqui só um exemplo muito simples, também inspirado na Covid. Vamos olhar para o que é que estava a acontecer no início da epidemia, quando ainda não se tinha tomado aquelas medidas de mitigação que fizeram travar o contágio. Portanto, no início nós estávamos naquela fase de crescimento exponencial, e vamos considerar, quando tínhamos, por exemplo, entre 10 e 5 mil casos no total, temos esta curva aqui, em que a infecção estava a espalhar cada vez mais depressa. E podemos ter um modelo simples de crescimento exponencial, em que a população, em qualquer instante t, será a população inicial multiplicada por um beta elevado a t, em que este beta será o tal fator de crescimento, e o que nós precisamos para ajustar este modelo é, tendo os valores da população a cada instante, a cada valor de t, nós podemos agora tentar ajustar o beta de maneira a minimizar o erro quadrático entre o que estamos a prever e o que os dados nos dizem, os valores que temos nos dados. Isto é fácil de fazer com esta função que temos no módulo Optimize do SciPy, que é CurveFit, que nos permite ajustar parâmetros de modo a minimizar o erro quadrático entre o que está a ser previsto por uma certa função que nós damos aqui e os valores que nós queremos aproximar. Portanto, basicamente, o que nós precisamos dar ao CurveFit é a função que representa o nosso modelo, que faz as previsões, e dizer-lhes para estes pares x, y, o que essas previsões têm de aproximar. Portanto, isto serão os nossos dados, e esta função CurveFit vai ajustar parâmetros da nossa função para que, dado o valor de x, ela preveja o mais próximo possível dos y. Esses parâmetros são os que estão definidos aqui neste argumento adicional. Portanto, isto serve para ajustar qualquer função que tenha esta assinatura. Recebe um x e
uns certos parâmetros, um vetor com os parâmetros, e devolve um y que o curveFit depois vai comparar. Então vamos ver aqui como podemos começar por criar a nossa função da curva exponencial. Será simplesmente esta. Esta função recebe o t, que será o x, não é? O valor de x é o tempo em que nós temos, e recebe o beta e vai devolver simplesmente isto. Portanto, a população inicial vezes o beta elevado ao tempo em que nós estamos. Essa é a previsão que estamos a fazer. Este beta é o parâmetro que nós queremos ajustar. E nós podemos fazer isto tudo dentro de uma função. Notem que esta função está a ser definida dentro desta. Isto é uma coisa que nós podemos fazer em Python, o tal fecho da função que nós falámos inicialmente quando vimos os espaços onde os nomes estão definidos, porque o que isto permite fazer é que esta função consegue aceder a variáveis que foram definidas na função main, porque esta função faz parte desta maior aqui. Então nós podemos criar esta função aqui dentro para que não seja preciso enviar para esta função argumentos adicionais, como esta população inicial, e podemos simplesmente defini-lo aqui. Portanto, a nossa população inicial será o primeiro valor das nossas observações, portanto, o primeiro valor aqui do alvo deste vetor. Nós vamos criar aqui um conjunto de tempos, o tempo 0, o tempo 1, etc., com o mesmo comprimento que temos aqui, porque nós temos, na nossa observação, temos o número de infectados por dia, portanto, temos para todos os dias quantos infectados é que temos no total. E vamos agora chamar aquela função, curveFit, que vai ajustar este beta, este parâmetro beta, de maneira a que a previsão desta função aqui, para cada um destes tempos, seja o mais próximo possível dos valores alvo, que são o número de casos que nós estamos a ter no total em cada dia. Esta função curveFit vai devolver o melhor valor do parâmetro e depois devolve também as covariâncias entre as previsões e o alvo e assim, mas basicamente essas estatísticas não nos interessam agora para este caso, portanto pomos ali aquele underscore só para desempacotar os dois valores que a função devolve, ignorar aquele segundo porque só queremos é o melhor valor do nosso parâmetro. E o que esta função pode ajustar um vetor de parâmetros. Neste caso nós só temos um parâmetro, é o beta, ali, este aqui, mas nós podíamos ter uma função que tinha vários parâmetros. E então, nesse caso, isto seria um vetor com os vários parâmetros e a função curveFit iria tentar ajustar todos e trazia-nos aqui um vetor com os vários valores ótimos que tinha encontrado. Neste caso, como é só um, o vetor só tem um valor ótimo, que é aquele beta, portanto, vamos devolver o único elemento que temos ali naquele vetor best. E agora nós podemos ler o ficheiro com os dados dos casos confirmados em cada dia. Vamos buscar aqueles que nós precisamos, que será só no intervalo em que temos mais de 10 e menos de 5.000. E vamos calcular o beta fazendo o ajuste a esses dados. E depois podemos fazer o plot fazendo aqui simplesmente a previsão. Cada um dos nossos valores será a população inicial, aqui, target 0, vezes o beta elevado a x, em que x é cada passo do tempo. Portanto, o que estamos a calcular ali com aquele y será esta curva aqui que nós calculamos ajustando os dados. E depois fazemos também aqui no plot, pomos os dados em si, que são estes círculos que nós temos aqui. Portanto, podemos ver que o crescimento já estava um pouco abaixo do exponencial neste caso, mas mesmo assim a curva ficou aproximadamente ajustada. Este é apenas um exemplo simples de como vocês podem fazer o ajuste de uma curva arbitrária a um conjunto de dados. Têm de escrever a função que vos dá a curva em função dos parâmetros que vocês quiserem e depois
usam este curve fit para ajustar os tais parâmetros de forma a minimizar o erro quadrático entre a previsão que a vossa função tem e os dados que vocês fornecem ao curve fit. Resumindo, o que vimos aqui foi como o SciPy simplifica fazer a integração numérica. Portanto, se vocês tiverem sistemas dinâmicos e quiserem modelar por integração, podem usar o SciPy para isso. E também como fazer o ajuste de modelos. Nós vamos ver a seguir algumas variantes disto e umas abordagens um pouco mais sofisticadas, mas o curve fit é bastante bom quando tem um problema simples, é algo análogo ao solve do Excel, por exemplo, para vos dar o parâmetro que precisam para otimizar o ajuste entre uma curva e os dados que vocês têm. Aqui perdemos muito tempo a olhar para os problemas em si. Em princípio, se vocês tiverem problemas destes, já os dominam antes de começar a programar. Mas a mensagem principal é que depois a parte da programação em si não é especialmente complicada. Se vocês dominam o básico do Python, conseguem facilmente usar estas bibliotecas e com isto ir muito além do que poderiam fazer com folhas de cálculo ou algo assim. Porque, por exemplo, modelar sistemas dinâmicos numa folha de cálculo é extremamente chato porque é preciso estar a fazer folhas enormes com aqueles cálculos todos. E aqui vocês têm acesso a algoritmos bastante sofisticados de integração que facilmente podem utilizar. Também vimos aqui alguns detalhes, algumas opções extra para fazer, enfim, mais enfeitezinhos nos gráficos. Dei apenas alguns exemplos, mas vocês depois podem ver mais. Mas fiquem com a ideia de que é possível fazer gráficos bastante mais sofisticados do que aqueles que tínhamos visto até agora. E pronto, por agora é tudo. Passamos depois à aula seguinte.